Imaginem só o seguinte cenário. Pensa que é preciso resolver, sei lá, cálculos dificílimos de engenharia. Ou então, dividir uma herança gigantesca, cheia de frações, herdeiros, regras rigorosas. Só que tem um detalhe. E que detalhe, né? Pois é. Para fazer isso, não é permitido usar uma calculadora. Na verdade, não é permitido nem escrever um número no papel. Nada, tipo nada de desenhar um X, nada de colocar um sinal de mais, um sinal de menos, nem mesmo um sinal de igual. Nossa, dá até uma aflição de pensar. Dá muita aflição. Todo o cálculo, desde a premissa até o resultado final, precisa ser feito usando só palavras, frases completas. É tipo poesia pura. Parece um pesadelo acadêmico, né? Totalmente. Um pesadelo que ia fazer muita gente desistir na primeira linha. Mas, assim, o mais impressionante de tudo isso é que com essas restrições que hoje fariam, tipo, qualquer um de nós entrar em pânico, essas pessoas construíram as bases lógicas de quase toda a tecnologia moderna. Exato. A arquitetura matemática que a gente usa hoje para lançar foguetes ou programar inteligência artificial, ela nasceu dessa ginástica mental que era puramente linguística. É de explodir a cabeça. E bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exploração de hoje. Eu tô super animada, porque a nossa análise tem uma missão muito clara. A gente vai desconstruir totalmente aquela velha ideia de que a matemática é só, sabe, aquele conjunto de regras frias, chatas. Aquela coisa sem sentido que obrigam a gente a decorar, né? Exatamente. Que alguém te obrigou a decorar na escola só para passar numa prova. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um material muito fascinante. A gente reuniu um tratado histórico sobre as origens da álgebra, passou por uns artigos super críticos sobre as falhas grotescas de como a lógica é ensinada hoje e chegamos até num conjunto de notas filosóficas. Notas bem profundas, por sinal. Muito. Que ligam as equações matemáticas à chamada balança universal. E eu acho que é um material muito rico, porque ele meio que tira a matemática daquele quadro negro empoeirado, sabe? E traz ela de volta para o mundo real. A gente vai entender que a álgebra começou, tipo, literalmente, como uma prática médica. Isso é loucura. Sim. E vamos ver como um simples símbolo de igualdade foi uma revolução forjada no meio de muita exaustão e até tragédia. E no fim das contas, a gente vai ver como buscar o equilíbrio numa equação é um espelho exato de como a gente deveria buscar equilíbrio nas nossas próprias vidas. Com certeza. E para quem nos ouve entender isso de verdade, a gente precisa, antes de mais nada, mudar a lente pela qual a gente olha para os nossos ancestrais. Porque existe uma armadilha, assim, muito comum. A gente tende a pensar que o ser humano do passado era intelectualmente inferior. É o tal do viés do presente. Exato. Como se o cérebro humano viesse passando por atualizações de hardware, né? E nós, com os nossos smartphones na mão, fôssemos o ápice absoluto do raciocínio. Olha, e essa é uma ilusão muito perigosa, porque o hardware cognitivo, digamos assim, de um estudioso trabalhando lá em Bagdá no século IX, tinha a exata mesma capacidade de processamento que o nosso. Sério? A mesma profundidade de raciocínio lógico, o mesmo brilhantismo que o cérebro de um, sei lá, cientista de dados ou um físico quântico de hoje em dia tem. A diferença central não estava na capacidade da máquina cerebral, mas sim nas ferramentas externas que eles tinham disponíveis. Eles não tinham inventado os atalhos visuais ainda. E é aí que o nível de dificuldade, tipo, vai para as alturas. Porque sem os símbolos visuais, eles operavam no limite absoluto da memória de trabalho humana. Eles praticavam o que a história chama de álgebra retórica. Então, tudo era escrito em prosa contínua. É como tentar ler um romance gigantesco, só que o romance é, na verdade, uma equação polinomial complexa. Imagina isso. Imagina que a notação matemática moderna, cheia de letrinhas e símbolos, funciona tipo um disco rígido externo para o nosso cérebro. Ah, entendi. Uma extensão da memória. Isso. Quando você escreve a fórmula no papel, você descarrega o peso daquele processamento mental ali. A sua mente fica livre para pensar no próximo passo da equação. Mas sem esse disco rígido externo, os estudiosos precisavam segurar toda a estrutura lógica na cabeça ao mesmo tempo. Era uma construção invisível. Nossa, que exaustivo! Muito.
Ela era erguida apenas pela força brutal da disciplina espacial e linguística deles. E quem dominava essa força brutal como ninguém era uma figura colossal, um matemático chamado Al-Khwarizmi. Ele trabalhava lá na Casa da Sabedoria, em Bagdá, por volta do ano 820. Uma época de ouro para o conhecimento. Sem dúvida. E o mais interessante sobre o trabalho dele, segundo as fontes que a gente analisou, é que não era uma reflexão teórica, sabe, de alguém isolado do mundo numa torre de marfim. A matemática do Al-Khwarizmi era uma resposta direta a problemas práticos de infraestrutura, comércio e principalmente as leis de herança islâmicas. O famoso Mirath. Isso. Essas leis de divisão de propriedades eram extremamente rigorosas, cheias de frações muito específicas, dependendo de qual era o grau de parentesco do herdeiro. Então, a matemática precisava ser exata para garantir a justiça que a religião exigia. E tem um detalhe: como o Al-Khwarizmi não reconhecia números negativos como respostas válidas e não usava absolutamente nenhum símbolo, a leitura do trabalho dele hoje soa quase mística. Sim, eu até separei um exemplo prático de como ele escrevia só para nossa audiência ter a dimensão exata do que a gente está falando. Pensa numa equação que qualquer adolescente de hoje escreveria no caderno em, sei lá, 2 segundos. Tipo, x² mais 10x igual a 39. Clássica equação de segundo grau. Clássica. Sabe como ele descrevia isso naquela época? Como? Ele escrevia assim, abre aspas, o que deve ser o quadrado que, quando aumentado por 10 de suas próprias raízes, chega a 39 de rãs. Fecha aspas. Caramba! E a resolução disso não era simplesmente manipular letras num papel, até porque, como a gente falou, as letras não estavam lá. Para resolver o que deve ser o quadrado, a pessoa precisava fechar os olhos e visualizar formas geométricas de verdade. Tipo na mente mesmo. Na mente, eles literalmente imaginavam um quadrado perfeito e mentalmente começavam a cortar retângulos de um lado, colar do outro lado para poder, entre aspas, completar o quadrado e encontrar a área que faltava. É uma clareza espacial que, sinceramente, é espantosa. É impressionante. E aqui, gente, entra um detalhe que muda completamente o jogo e a forma como a gente enxerga tudo isso. A própria origem da palavra álgebra. Ela vem justamente do título do livro desse matemático e especificamente da palavra árabe al-jabra. E o conceito por trás do al-jabr não tem absolutamente nada a ver com encontrar uma variável fria, distante. A etimologia da palavra é belíssima. A raiz significa algo como a reunião das partes quebradas, ou a cura de uma fratura. Peraí, a cura de uma fratura, como se a equação estivesse doente. Exatamente isso. Na mentalidade matemática daquela época, uma equação que continha uma subtração, ou um déficit, era vista como uma entidade doente, sabe? Ou fraturada. O processo de resolver a equação, de pegar aquele déficit negativo e transformar ele em algo positivo do outro lado da igualdade, era visto como um verdadeiro ato de cura. Você estava restaurando a equação ao estado natural de totalidade dela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tinha uma equação com um valor negativo, eu não estava só fazendo um cálculo frio. Eu estava atuando como uma espécie de médico do sistema numérico. Você captou a essência perfeitamente. A metáfora era tão vívida, tão forte, que ela vazou da matemática direto para a medicina real. Conforme o conhecimento da cultura islâmica foi se espalhando pela Europa medieval, principalmente na Espanha, o termo aljabre viajou junto. E na Espanha da Idade Média, se alguém caísse de um cavalo, tipo quebrando o braço... Essa pessoa não ia chamar o matemático, né? Não, de jeito nenhum, mas ela gritaria por um algebrista. Nossa, isso é incrível. Eu lembro de ter lido, acho que nos nossos textos base mesmo, que até o Miguel de Cervantes, no clássico Dom Quixote, coloca personagens lá chamando um algebrista para consertar ossos quebrados depois de uma briga. Mas me diz uma coisa, quem eram esses algebristas na prática? Porque os médicos chiques das universidades medievais não sujavam as mãos, né? De jeito nenhum, eles não chegavam perto. Havia, inclusive, editos papais muito rigorosos proibindo clérigos e médicos com formação acadêmica de derramar sangue ou fazer cirurgias manuais. Quem fazia o trabalho físico e pesado, de extrair dente, amputar membro e, principalmente, realinhar e curar ossos fraturados,
eram os barbeiros. Os barbeiros. Os famosos barbeiros cirurgiões. Ah, isso explica muita coisa. Explica aquele poste listrado clássico que a gente ainda vê na frente de algumas barbearias tradicionais, né? Aquelas listras vermelhas e brancas espiraladas. O vermelho não era só um enfeite bonitinho, representava o sangue das sangrias, e o branco representava as bandagens limpas usadas para amarrar os ossos curados. Exatamente. O poste de barbearia é indiscutivelmente um monumento visual à ideia de aljabar. E olha só a conexão profunda aqui. Quer o barbeiro estivesse lidando com uma tíbia estilhaçada de um camponês, quer o estudioso estivesse lidando com uma equação polinomial quebrada, a missão intelectual e prática era idêntica. Nossa, que lindo isso! Diagnosticar onde estava a fratura, aplicar a força corretiva exata e restaurar a harmonia daquele sistema. Era a cura através da correção. Uma operação que os árabes sempre complementavam com o Al-Muqabala, que significa o balanceamento final. É uma mudança de paradigma gigantesca. A matemática deixa de ser aquela manipulação robótica de números e passa a ser a arte do equilíbrio. Mas isso nos traz a um problema prático óbvio. O nível de exaustão de fazer tudo isso verbalmente. Imagina escrever quando aumentado por 10 de suas próprias raízes, tipo centenas de vezes por semana. A mão devia cair, né? Pois é. Como foi que a humanidade finalmente quebrou essa parede e começou a criar as ferramentas visuais que a gente usa hoje? Bom, para entender esse alívio cognitivo, a gente precisa avançar um pouco no tempo. Vamos sair do mundo islâmico e da Espanha medieval e desembarcar no país de Gales. Século XVI, plena era Tudor. É lá que a gente encontra um acadêmico brilhante e um pouco obstinado chamado Robert Record. O Record é um gigante esquecido pela história. Ele era médico, astrônomo e, detalhe, até controlou a Casa da Moeda Real da Inglaterra. Mas o que torna ele crucial para a nossa exploração de hoje é que ele era um populista ferrenho do conhecimento. Naquela época, a álgebra não era algo que qualquer pessoa pudesse simplesmente ir lá e aprender. Nem de longe. Ela era chamada de arte cóssica, escrita num latim completamente impenetrável, trancada atrás das portas das universidades e totalmente restrita à elite clerical. E o Record não suportava esse elitismo de jeito nenhum. Ele acreditava firmemente que a matemática era o motor do progresso e que precisava estar nas mãos de quem realmente construía o país. Então ele tomou a decisão radical de escrever os livros didáticos dele em inglês comum. Ele queria que artesãos, navegadores, mercadores, pedreiros, todos tivessem acesso à lógica abstrata. E ele também tinha um senso de humor acadêmico maravilhoso, diga-se de passagem. O livro que ele publicou em 1557 chamava The Whetstone of Wit, ou A Pedra de Amolar da Sabedoria. Só que isso era um trocadilho embutido super genial. Como assim? A palavra em latim para pedra de amolar que a gente usa para afiar ferramentas é cos. Como a álgebra era a arte cóssica, ou seja, a arte das coisas, ele essencialmente disse para os leitores: venham afiar o intelecto de vocês na cos, na álgebra. Nossa, é um trocadilho muito nerd, muito sofisticado. E foi escrevendo esse livro, tentando ensinar essa arte complexa para o povo em inglês, que o Record esbarrou nos limites da própria mão, né? Exatamente. A fadiga física bateu forte. Ele tinha que escrever a frase is equal to, ou seja, é igual a, por extenso, dezenas de vezes por página. Em um certo ponto ali, a irritação venceu e ele declarou no livro que, para evitar o tédio de repetir as mesmas palavras para sempre, ele ia criar um atalho visual. E aí ele desenhou, pela primeira vez na história humana, 2 linhas horizontais, retas, compridas e paralelas, o nosso famoso e querido sinal de igual. E a justificativa que ele imprimiu no livro para explicar a escolha desse formato específico, sério, é uma das frases mais poéticas da história da ciência. É linda mesmo. Ele explicou que escolheu 2 linhas gêmeas paralelas porque, abre aspas, nenhuma 2 coisas no universo podem ser mais iguais do que 2 linhas idênticas correndo lado a lado. É de arrepiar. Você pensa num símbolo tão corriqueiro nos nossos teclados de hoje, sabe? Todo dia a gente digita isso, carregando um significado filosófico de harmonia cósmica tão profundo. E, só para não deixar passar,
O livro dele também tentou emplacar uns termos que deram muito errado, né? Ah, sim. Para tentar descrever um número elevado à oitava potência sem usar os símbolos de hoje, ele inventou a palavra mais tenebrosa possível. Ele chamou de Zenzizenzizenzizik. Zenzizenzizenzizik. Imagina o caos se os professores tentassem usar isso hoje numa aula de matemática de quinta série. Seria uma rebelião em sala de aula, com certeza. Ainda bem que o Zenzizenzizenzizik desapareceu nas notas de rodapé da história. Já o sinal de igualdade dele, aquelas duas linhas paralelas perfeitas, revolucionaram a forma como a civilização processa informações. Mas a história do criador carrega uma ironia meio dolorosa, segundo as fontes. Uma tragédia profunda, na verdade. O homem que inventou o maior símbolo de igualdade e equilíbrio da história simplesmente não conseguiu manter o equilíbrio na própria vida. O Record se envolveu numa disputa política terrível. Ele processou um homem riquíssimo e muito poderoso, o Conde de Pembroke, por difamação. Nossa, mexeu com a pessoa errada. Muito errada. Ele sofreu um contraprocesso avassalador, perdeu todas as posses dele e foi jogado numa prisão por dívidas. E ele morreu lá, né? Em 1558, menos de um ano depois de publicar o livro com o sinal de igualdade. Ele morreu pobre, numa cela, sem fazer a menor ideia de que os rabiscos que ele fez por pura preguiça e cansaço iam mudar a matemática global. É de cortar o coração, mas, de acordo com as críticas pedagógicas presentes na nossa análise, nós, a sociedade moderna, falhamos feio com o legado do Robert Record. Nós pegamos aquelas linhas gêmeas lindas que representavam que duas coisas pesam exatamente o mesmo no universo e meio que destruímos o significado delas nas salas de aula. E aqui a gente entra na mecânica de como a educação atual falha. As pesquisas cognitivas que a gente leu mostram um dado alarmante. A vasta maioria das crianças desenvolve o que os pedagogos chamam de visão operacional do sinal de igual, em vez de uma visão relacional. E como isso funciona na prática para a criança? O que acontece na cabeça dela? Então, pensa nas típicas cartilhas de ensino fundamental. A criança resolve milhares de exercícios no mesmo formato, 8 mais 4, sinal de igual e um espaço em branco. Com essa repetição de anos, o cérebro dela condiciona o sinal de igual como se fosse um botão de calcular num caixa eletrônico. Ah, entendi. Ela olha para o símbolo e entende. Faça a operação e escreva o resultado a seguir. É um comando de ação, sempre da esquerda para a direita. Exato. E por que isso é um problema tão grande? Porque quebra totalmente a realidade da balança. Imagina que você vai até o quadro negro de uma escola primária e escreve 8 mais 4, sinal de igual, espaço em branco, mais 5. E aí você entrega o giz para a criança. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai preencher com 12. Exatamente. Ela vai olhar o 8 mais 4, ver o sinal de igual e imediatamente escrever 12 naquele espaço em branco, ignorando completamente o mais 5 no final da linha. Ela não entende que o sinal de igual significa que os dois lados precisam ter o mesmo peso. Ela acha que a resposta sempre tem que vir logo depois das duas barrinhas. E aí, quando essa mesma criança chega lá na 8ª série e o professor coloca um X de um lado e um Y do outro, o cérebro dela entra em pane total. Ela não consegue aceitar que uma equação pode não ter um resultado final simples na extrema direita. É isso. O princípio antigo do al-Muqabala, aquele ato de balancear os dois pratos da balança que a gente conversou, foi exterminado do ensino. Mas olha, eu vou fazer o papel de quem está nos ouvindo e deve estar pensando agora. Tudo bem, a filosofia da balança é linda, maravilhosa, mas na prática não é muito mais rápido e eficiente ensinar para a criança a famosa regra de ouro? Tipo, só pega um número, joga para o outro lado do sinal de igual e muda o sinal do mais para o menos. Resolve o problema e a gente vai embora mais cedo para casa. Olha, essa é a armadilha do que os educadores chamam de conhecimento instrumental. Parece super eficiente no curto prazo, mas destrói a intuição matemática da pessoa. Considere o seguinte: não existe mágica na matemática. Os números não têm perninhas para pular por cima de um sinal de igual. Não existe um portal interdimensional ali no meio que inverte a polaridade de um número que atravessa ele.
Então, o que realmente acontece nas engrenagens da equação quando a gente resolve um problema? O que ocorre de fato obedece àquela lei férrea do equilíbrio. Se você tem 2x menos 7 igual a 9, você não está passando o 7 para lá somando. A realidade mecânica que você precisa curar aquele déficit de 7 no lado esquerdo, e como você faz isso? Aplicando o oposto. Isso, aplicando o inverso aditivo. Você literalmente soma 7 no prato da esquerda. Menos 7 com mais 7 dá 0, o déficit sumiu, a fratura curou, mas pelas regras do Robert Record e da balança universal, se você colocou 7 quilos no prato esquerdo, você é obrigado a colocar 7 quilos no prato direito para a balança não despencar. Por isso 9 vira 16. Caramba, é literalmente o aljabra acontecendo ao vivo. A criança não está decorando uma regra estúpida, sem sentido. Ela está ativamente compensando as fraturas e equilibrando os pesos. E quando a gente ensina apenas o pula para o outro lado, a gente arranca o raciocínio lógico dela. Exatamente. Na primeira equação em que o visual for um pouquinho diferente do que ela decorou, ela vai tentar pular o número usando divisão em vez de subtração e vai errar tudo sem nem saber o porquê. E há outro exemplo clássico de truque que assassina a lógica que é citado nos estudos que a gente avaliou, o famoso método da borboleta para as frações. Nossa, o método da borboleta é um terror conceitual. Para quem não se lembra, é aquele truque onde a criança desenha os círculos cruzados, parecendo umas asinhas, para multiplicar as diagonais de duas frações. Ela acha o resultado muito rápido, claro, mas pergunta para ela como aquilo funciona. Ela não faz a menor ideia. Não faz ideia do que é um denominador comum. E o resultado catastrófico disso. Na semana seguinte, ela tenta usar a bendita borboleta para somar duas frações, multiplica as bases em vez de igualar e o resultado dá completamente errado. Ela decorou um formato visual, não a lógica estrutural da coisa. É o que o matemático Paul Lockard, cujas ideias norteiam grande parte dessa nossa análise didática, chama de tragédia absoluta. E ele usa uma analogia que, para mim, resume todo o problema do ensino ocidental moderno. A analogia musical do Lockhart é simplesmente fantástica. Ele pede para a gente imaginar uma sociedade distópica, onde o ensino de música é obrigatório em todas as escolas, mas nessa sociedade as crianças passam a infância e a adolescência inteiras apenas copiando partituras musicais para os cadernos. Que tortura. Pois é. Elas são forçadas a decorar regras sobre se a haste da nota musical aponta para cima ou para baixo e passam anos estudando qual é a composição química da tinta preta usada na impressão da pauta musical. Mas em momento nenhum, em uma década inteira, elas têm permissão para ouvir uma música ou tocar um instrumento real. É a receita perfeita para fazer uma geração inteira odiar a música com todas as forças, né? E o Lockhart argumenta de forma muito brilhante que é exatamente isso que a gente faz com a matemática. Nós transformamos algo que deveria ser uma exploração de padrões elegantes, tipo compor uma harmonia mesmo, numa linha de montagem industrial de apertar parafusos e seguir regras cegas. A álgebra deveria ser sobre apreciar a beleza da balança, não sobre vomitar regras decoradas para passar no vestibular. Com certeza. E isso nos leva para o nosso ponto final e talvez o mais profundo de hoje. Nós tiramos a matemática do quadro negro, mas agora a gente precisa colocar ela na rotina de quem está nos ouvindo agora. A pessoa que está limpando a casa, dirigindo para o trabalho ou correndo na esteira. O que as notas filosóficas dessa nossa exploração dizem sobre a utilidade da álgebra para a nossa vida real? Olha, o que a álgebra exige do estudante, na essência mais pura dela, é que ele assuma a responsabilidade pela simetria. O sinal de igual não é uma instrução arbitrária, ele é a constatação de um estado de equilíbrio perfeito do universo. E isso nos lembra de uma das leis mais imutáveis não só da física, mas da vida moral também. Nada acontece no vácuo. Como assim? Toda ação que você insere num lado da balança da sua vida vai causar inevitavelmente uma reação e uma compensação no outro lado. A causalidade é a arquitetura invisível das nossas escolhas. E é impressionante como os autores das anotações que a gente está analisando traçam paralelos muito claros entre esse raciocínio matemático e textos de sabedoria milenar.
Eles puxam inclusive uma passagem do livro de Jó, lá no capítulo 40, versículos 12 a 14, para ilustrar como os antigos viam essa balança agindo na conduta humana. E aqui a gente está relatando a análise deles de forma bem parcial, como um registro do pensamento da época. Sim, bem observado. A análise textual aponta que, na visão desses textos antigos, a arrogância humana atua como um peso excessivo que acaba desequilibrando a harmonia do mundo. O livro de Jó descreve que a verdadeira justiça atua rebaixando o soberbo e humilhando os orgulhosos. Se a gente traduzir isso para o nosso tema matemático, o universo estaria essencialmente aplicando o princípio do Almo-Cabala. Restaurando a balança. Exato. O universo age para cancelar os excessos de vaidade, removendo os pesos falsos, para que a humanidade retorne a um estado de nível, ao estado natural de equilíbrio. Cara, é de dar um nó na cabeça pensar na justiça universal sob a lente da álgebra. Porque na nossa vida pessoal, se a gente comete um erro no trabalho, se machuca alguém no relacionamento, ou se a gente se deixa consumir pelo orgulho, a nossa equação da vida entra em déficit. Ela se quebra. E assim como aqueles alunos condicionados pelas cartilhas que a gente falou, nós costumamos procurar por portais mágicos. A gente sempre quer o caminho mais fácil. Sempre. A gente tenta fingir que o problema simplesmente sumiu ou espera que ele pule para o outro lado sem trazer nenhuma consequência. Mas não há portais mágicos na matemática e nem na vida. Se existe uma fratura, nós somos chamados a praticar o nosso próprio algebrar pessoal. O processo não permite atalhos. Ele exige que a pessoa pare, diagnostique onde exatamente está a dor, quebre essa diversidade complexa em partes que ela consegue compreender e, com muita coragem, assuma a responsabilidade de aplicar a força contrária. É preciso adicionar um pedido de desculpas ou subtrair o orgulho, equilibrando o outro lado da balança até que a harmonia seja restaurada. A matemática nos ensina que a verdade em uma equação não aceita trapaças. O equilíbrio sempre exige integridade de ambos os lados. E é assim que o rigor frio que a gente aprendeu a temer lá na escola se revela, na verdade, como um guia moral, ético e profundamente compassivo sobre como viver uma vida responsável. Gente, parem para pensar na viagem insana que nós acabamos de fazer hoje. Nós começamos com as heranças islâmicas sendo divididas através de pura poesia verbal lá em Bagdá. Descobrimos que os barbeiros espanhóis eram os matemáticos cirurgiões que curavam ossos estilhaçados com bandagens brancas e vermelhas. Passamos pelas masmorras da Era Tudor para ver o trágico fim do inventor do sinal de igual, Robert Record. Explicamos exatamente por que ensinar o método da borboleta arranca o intelecto lógico de uma criança e terminamos pegando o método da álgebra e transformando isso numa ferramenta filosófica para manter o equilíbrio das nossas próprias vidas. É o poder absoluto de conectar disciplinas, né? Quando a gente derruba cercas entre a história, a matemática e a filosofia, a gente consegue enxergar o funcionamento do mundo e da própria mente humana de uma forma muito mais cristalina. Com certeza absoluta. Mas, como de costume, eu não vou deixar nossa audiência ir embora hoje sem algo para ficar remoendo ao longo do dia. Pensem nisto. Se lá no século IX, no auge do pensamento retórico, mentes humanas conseguiam resolver equações polinomiais massivas, segurando dezenas de passos lógicos inteiramente na memória de trabalho, sem escrever um único símbolo, que extraordinárias capacidades cognitivas internas nós estamos deixando adormecer e atrofiar hoje, simplesmente porque nos acostumamos a terceirizar toda a nossa memória e o nosso raciocínio analítico para os pequenos retângulos de vidro brilhante que a gente carrega nos nossos bolsos. Uma provocação excelente sobre os pesos que escolhemos colocar ou terceirizar nas nossas próprias balanças mentais. Para se pensar bastante, viu? E assim concluímos nosso mergulho profundo. A matemática que tanto assusta não é uma máquina fria. Ela é a arte paciente de diagnosticar fraturas e restaurar a harmonia do mundo. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente em mais essa investigação. Valeu, pessoal. Até a próxima. Nos vemos na próxima exploração.